Não gostar de algo 100% significa não gostar 100% de algo? Bem-vindos a mais um Papo Nerd sem censura. Esse é o nosso segundo episódio, dá uma conferida no primeiro, não esquece. Eu sou o Heitor Teixeira e hoje eu quero falar sobre um assunto importante: opinião. Em que se baseia a sua? Você é capaz de defender o seu ponto de vista? Você precisa defender o seu ponto de vista? Roda a matéria. Bom senso, fanatismo, observação crítica e envolvimento emocional. Você já passou por uma situação na vida em que sentiu que estivesse sendo prejudicado por causa da escolha ou humor de outra pessoa? Eu não tô falando de ser escolhido por último porque você é ruim no futebol. Estou falando de nem ser convidado a jogar, porque o irmão do dono da bola não vai com a sua cara, e totalmente sem motivo. Pois é, na vida existem as panelinhas, os favorecimentos e as injustiças. Mas você já parou para pensar que nós fazemos isso com os nossos gostos o tempo todo? Deixa eu exemplificar para facilitar. Digamos que uma das coisas que você mais aprecie fazer na vida seja comer. Você pode só gostar de enfiar comida goela abaixo e engordar feito um porco, ou pode realmente apreciar a arte da culinária. Caso seja a primeira opção, vá se tratar. Caso seja a segunda, você irá provavelmente se engajar em conhecer diferentes sabores e apreciar as nuances dos temperos, provar a culinária internacional, querer saber qual bebida vai bem com o que e afins. Agora, o fato de você curtir saborear um prato diferente não significa que você irá achar todos os que comer maravilhosos. E alguns nem terá estômago para tentar. Com o entretenimento é a mesma coisa. Eu, por exemplo, adoro filmes de ficção científica. Os acho fascinantes. Se há uma escolha entre 2 ou 3 filmes, todos parecendo bons, e um deles for sci-fi, automaticamente já está na frente. Isso não é uma forma de favorecimento da minha parte? Mas isso significa que todos são bons? Claro que não. Existem alguns que os criadores deveriam apanhar no bumbum pela malcriação de ter cometido tais obras. E na verdade, o que eu quero dizer é, mesmo esses, que se me questionarem eu serei obrigado a dizer que são fracos, mal feitos ou simplesmente imperfeitos, podem ter coisas boas e agradáveis dentro deles. Às vezes, até pérolas. Admito que quando eu vejo uma boa ou uma ótima ideia perdida no meio de um filme ruim, isso torna a experiência ainda mais frustrante. Dá vontade de que façam outro só para usar aquele detalhe direito em um filme que vale a pena. Você já passou por isso? Às vezes a escolha do filme nem foi assim tão errada. Não é como se você pudesse de fato repreender de forma justa aquela escolha. Mas no fundo do seu ser, você sabe que se a responsabilidade pelas escolhas fosse sua, as coisas teriam seguido um caminho bem diferente. Quer ver? Vou citar um caso que na minha opinião foi um erro. Você certamente se lembra do nosso querido Rambo. Pois bem, ele deveria ter morrido no primeiro filme, caso quisessem seguir o material original do livro do qual ele foi tirado. Porém, por motivos óbvios, resolveram estender a vida útil do personagem e ele ganhou continuações. Em Rambo 2, ele faz e acontece, mostrando que é um sujeito cabuloso. Mas eles deixam claro que o cara que o treinou foi o Coronel Trautmann. Sim, esse aí. Lembra dele? Então vamos raciocinar. Se o tal coronel é tão afiado, bam, super treinado e mora longe, como é que ele me faz um papelão daqueles no começo do terceiro filme? Lembra como foi? Ele e o engravatadinho vão até o Rambo, que resolveu virar um recluso, ter uma vida simples. Pedem a ajuda dele e ele se nega em participar. Depois o Coronel Trautmann segue seu caminho, meio tristinho que o amiguinho não vem junto com ele, e vai na missão mesmo assim, para logo em seguida ser preso de forma juvenil. Que vergonha! Sério, isso é o melhor que vocês podem fazer? Me venderam a imagem de um cara alto nível nos primeiros filmes, com comentários que levam a crer que ele seria incrível em campo de combate e tudo mais. Só pra 5 minutos depois o engravatadinho chegar sozinho de novo e dizer pro Rambo: "Sabe o Trautmann? Então se ferrou, foi pego e não há nada que a gente possa fazer a respeito." Se é pra fazer isso, se é para o Rambo ser obrigado a deixar a vida calma e sossegada de lado, que pelo menos seja por alguém que de fato vale a pena. Na minha opinião, o filme podia bem ter mostrado o Coronel Trautmann indo pra missão, fazendo bonito, chutando várias bundas, explodindo meio mundo, quase conseguido, e por uma questão de falta de sorte ser pego. Aí sim, justificaria o engravatado ir atrás do Rambinho pra pedir ajuda. O fã teria tido uma bela sequência de ação no começo do filme, e o Coronel Trautmann seria visto como um cara especial, que de última hora poderia ter sido traído por um subalterno ou enfrentado mano a mano algum cara acima da média, pro qual ninguém reclamaria do fato dele ter perdido. Mas não.
Assim, ele me pareceu só um senhorzinho marrento que não soube a hora e a forma certas de enfrentar o inimigo. Evidentemente, essa é só a minha opinião, o meu achismo e palpite em relação à obra. Outras pessoas podem não concordar e talvez até achem o filme perfeito do jeito que é. E isso significa que eu não gostei do filme? Não, só que eu teria achado ainda melhor se algumas coisas fossem diferentes. Isso sem falar em filmes com uma ideia boa, mas com uma execução que deixa a desejar. Ou até o contrário, quando um filme super carismático parte de uma premissa bem bobinha. Eu sempre acreditei que um filme deve ser analisado levando-se várias coisas em consideração. O ano de produção, o que estava acontecendo no mundo naquela época, quanta grana conseguiram investir em tudo, desde o roteiro até os efeitos especiais. Quem foi o diretor, se houveram discussões entre o elenco, tudo isso. E alguns filmes, quando você para analisar, verá que foram na verdade grandes marcos na indústria cinematográfica. Seja por explorar um estilo narrativo novo ou por reviver alguns há tempos esquecidos. Seja por introduzir um determinado tipo de técnica visual anteriormente impossível ou por lançar uma tendência. Tron, uma odisseia eletrônica, é um desses filmes, e devemos manter em mente que o uso de computadores estava em sua infância naquela época. A premissa do filme é de que um homem pode ser levado para dentro do computador, através de um scanner que converte a sua matéria em um avatar digital, que mantém as suas características e personalidade traduzidas na forma de vida artificial contida dentro do mainframe. Lá existem diversos tipos de programas com funções diferentes, que emulam cargos da vida real, com motivações quase humanas e preocupações que envolvem agradar o usuário, aquele a quem todos temem e devem servir. Todos? Bom, o filme não teria nenhuma trama cheia de conflitos se tudo corresse bem, não é? Então é claro que intrigas, lutas e perseguições irão acontecer nesse mundo virtual, onde as leis da física são diferentes das do mundo real, e onde haverão duelos com motos, arremessos de disco e muita correria. O filme é um marco e muito esforço foi feito para tentar nos fazer acreditar que tudo aquilo se passava mesmo dentro de um mundo eletrônico, sendo que na maior parte do tempo, recursos como impressoras óticas e iluminação de fundo eram usados para gerar essa ilusão. O resultado: um filme lento e datado, com uma premissa infantil e muita forçação de barra para entregar uma história onde você deve abraçar pra valer a tal suspensão da descrença para conseguir se divertir. Mas, Heitor, isso significa que você não gosta do filme? Não, claro que não. Só significa que eu não sou cego e sou capaz de montar uma linha de raciocínio. Mas eu sei que você gostou da continuação. O filme não é uma bomba? Cara, uma vez que você decide embarcar na proposta, que já não era lá essas coisas em termos de ser bem montada e livre de furos, o segundo filme, além de ser visualmente deslumbrante, tem uma trilha sonora super envolvente e sequências de ação que exploram muito bem as diferenças entre as capacidades do mainframe e as do mundo real. Eles se aprofundam na mitologia e há até alguns ótimos momentos. Tá, tem aquela cara de plástico do Clue e tal, mas dê uma chance ao filme, ok? Você percebe? Eu posso me divertir pra valer com o filme, mesmo sem achá-lo perfeito. Não gostar de algo 100% não significa não gostar 100% de algo. Eu adoro filmes de super-heróis, me divirto muito com eles, mas todos eles são bons? Claro que não. O que eu quero dizer é, ainda que você pegue os piores deles, isso não significa que eu não possa me divertir no processo de assisti-los ou ter carinho por eles. Porque pelo gênero, eu com certeza não vou deixar de ter. Vai dizer que você desistiu de comer pizza só porque comeu um pedaço que estava frio? Não, né? Exatamente. Nós que adoramos filmes, séries e outros veículos de contar histórias, amamos o processo, mesmo que de vez em quando sintamos a necessidade de torcer o nariz para eles. Opinião é algo extremamente pessoal e devemos respeitar a individualidade e gosto de cada um. Mas é sempre interessante conversar com alguém capaz de expor seus pensamentos de forma clara, com bons argumentos e capaz de te fazer enxergar o outro lado da moeda. Não que um papo sobre filme tenha que se transformar em um caso de tribunal, mas se você puder aproveitar uma história para ter uma conversa edificante, certamente o ingresso terá valido mais a pena para você, tendo assim sido aproveitado de forma ainda mais plena. Antes de aprender a conviver com um prazer culposo ou guilty pleasure, como é chique dizer em inglês, certifique-se se você deveria realmente se sentir culpado por gostar daquilo ou se apenas as pessoas com quem você convive é que são chatas mesmo. E aí, o que achou? Concordou com o que viu no vídeo? Não? Então que tal comentar aqui embaixo o que você achou? Toda opinião é subjetiva, não devemos brigar por causa dela. Respeito e tolerância, tá galera?
Aproveite para dar um joinha, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Se você quiser, também pode acompanhar a gente no Facebook. Obrigado por assistir e até semana que vem.